Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drago B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta desportiva do dia 3 de março de 2022, a nossa quinta-feira pós-carnaval. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de aposta desportiva para hoje, vamos estar iniciando aí o nosso primeiro prognóstico da Copa do Rei da Espanha, que é o jogo aí entre Real Betis versus Rayo Vallecano, com início às 17 horas. É o seguinte, é um jogo mata-mata, jogo de ida e volta, não temos classificação, dois jogos, perdeu, tá fora. Então, ambas as equipes, nos últimos 5 confrontos aí, saiu ambos marca. Em 8 dos últimos 10 confrontos, saiu mais que 4.5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteios. Lembrando, a equipe do Betis vem a 3 jogos sem perder para o Rayo Vallecano, sofreu gol nos últimos 5 jogos. E o Rayo Vallecano sofreu gol nos últimos 10 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Betis, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu ambos marca em mais que 2.5 gol. Em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 10.5 escanteio. O Rayo Vallecano é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de derrotas, sofreu gol nos últimos 5 jogos e em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto 2-1 para a equipe do Real Betis. Para essa partida, vamos estar acreditando na vitória da equipe do Real Betis com empate anula, o jogo para mais de 1.5 gol e a probabilidade 3-1 casa. Vamos para a Copa Libertadores, qualificação entre Atlético Nacional versus Olímpia do Paraguai, com início às 21h30. É outro jogo aí que não temos classificação, é jogo de ida e volta. Esse é o jogo de volta, o primeiro jogo foi 3-1 aí para a equipe do Olímpia. Bom, nos últimos confrontos ou em duelos individuais entre ele, a equipe do Nacional em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais que 4.5 cartões, nos últimos 8 saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Olímpia é uma equipe que nos últimos 9 jogos ali não sabe o que é derrotas, em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2.5 gol, saiu ambos marca e saiu mais que 4.5 cartões. Nos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, a Olímpia levou a melhor para essa partida. A equipe do Atlético Nacional tem total condições sim de conseguir um bom resultado. Vamos estar acreditando no jogo de mais de 1.5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Suíça, Superliga, o jogo do Basel versus Gale. A equipe do FC Basel aí atualmente se encontra na terceira colocação em 23 jogos disputados, somando 40 pontos conquistados, 50 gols marcados, 29 gols sofridos. Lembrando que esse jogo tem início às 16h30. A equipe do Gale ocupa aí a quinta colocação em 23 jogos, com 29 pontos conquistados, 39 gols marcados, 44 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Basel é o quarto colocado em 11 jogos, com 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, 27 gols marcados, 12 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do Gale vem na sétima colocação em 11 jogos, com 4 vitórias, nenhum empate, 7 derrotas, 17 gols marcados, 24 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu aí menos que 3 gols e mais que 10.5 escanteio para ambas as equipes. Em duelos individuais, a equipe do FC Basel vem a 9 jogos aí saindo mais que 2.5 gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio e mais que 4.5 cartões, e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Já a equipe do Gale é uma equipe que vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos, vem a 10 jogos sem derrotas, em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2.5 gol, ambos marca, e também saiu menos que 11 escanteio. Em 6 dos últimos 7 jogos venceu o primeiro tempo, e em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. O último confronto foi 1-0 para a equipe do Gale, então vai ser um jogo duríssimo, em minha opinião, mas a equipe do Basel tem total condições de vencer essa partida e se aproximar um pouco mais
do líder Zurich. Então, vamos estar acreditando no casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos agora para o campeonato pernambucano, o jogo do Retro Brasil versus Afogados da Engazeira. Bom, esse jogo aí tem início às 15 horas. A equipe do Retro atualmente é uma equipe que vem dificultando os grandes da capital. O trio de ferro, o Retro, ganhou para os três. Bom, avaliando um pouco mais, a equipe do Retro é o primeiro colocado em 6 jogos disputados, com 5 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Perdeu seus 100% de aproveitamento para a equipe do Caruaru City. Marcou 15 gols, sofreu 5, 15 pontos conquistados. A última vitória foi diante do Santa Cruz. Venceu em pleno estado do Arruda, um para cá aí de 4-0, goleada do Retrô. Já o Afogado vem na 7ª colocação. Em 7 jogos construiu apenas uma vitória, 4 empates e 2 derrotas. O último empate foi contra a equipe do Náutico. O Náutico estava vencendo com um placar de 2-0, mas tem uma defesa fragilizada e sofreu revés. O jogo foi 2-2. Marcou 11 gols, sofreu 14, 7 pontos conquistados. É o seguinte: o Retrô ganhou para o Santa Cruz de 4-0, ganhou para o Náutico 2-1 e ganhou para o Sport 2-1. Ou seja, o Retrô tá mandando nesse campeonato pernambucano. Mas claro que mesmo o Retrô ter ganhado aí das 3 equipes consideradas fortes da capital, não quer dizer que vai levantar o título. Mas o Retrô está caminhando para o título, está trabalhando forte, não tenho dúvida. Mas isso é previsões e decorrência de resultado. Para um clube chegar ao título, isso aí é muito relativo. Então, para essa partida, a equipe do Retrô chega aí nos últimos confrontos diante do Afogado. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Afogado vem a 3 jogos sem perder para o Retrô. O Retrô, em duelos individuais, nos últimos 9 jogos saiu mais que 2.5 gols. Em 8 de 10 saiu ambos marca. Em 6 foi a primeira equipe a marcar. O Afogados da Engazeira é uma equipe aí que nos últimos 7 jogos sofreu gol. Em 5 de 7 saiu mais que 2.5 gol e menos que 5 cartões. E nos últimos 7 saiu ambos marca. Então, nos últimos 2 confrontos aí, jogo muito equilibrado. 1-0 para o Afogado e 1-1. É um jogo que acredito que o Retrô vai ter dificuldade. Vamos estar acreditando no jogo de mais de 1.5 gol. E também deixo como dica bônus, uma dica extra, um Afogados da Engazeira aí, com empate com uma mini ou possível zebra. Agora vamos para o nosso primeiro prognóstico. Último prognóstico, que é o jogo do Alkmaar versus a equipe do Ajax. Esse jogo tem início às 16 horas. A equipe do Alkmaar é uma equipe aí que em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols nesses confrontos. Em 6 de 7, menos que 5 cartões. A equipe do AZ é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em duelos individuais, o AZ vem de 5 vitórias consecutivas, 19 jogos sem saber o que é derrotas. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Nos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gol. Em 4 de 5 ambos marca. Em 7 de 9 menos que 5 cartões. Já o Ajax em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2.5 gol. Foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 venceu o primeiro tempo. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio e menos que 5 cartões. Último confronto, 2-1 para a equipe do AZ fora de casa. Para essa partida, acredito no jogo muito equilibrado, mas a equipe do AZ é o favorito. Vamos estar acreditando aí no jogo para gols. Um jogo para ambas as equipes marcam ou fora para vencer com empate anula. Probabilidade 3-1 fora. É um clássico aí no campeonato holandês. Bom, vamos agora para o nosso último, que é o jogo do Alanya versus Gaziantep, com início às 14h30. Não temos classificação por se tratar de um jogo mata-mata. Ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca. E nos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Alanya sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Gaziantep sofreu gol nos últimos 10 jogos. Já em duelos individuais, a equipe do Alanya sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 5 de 7 mais que 2.5 gol. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. O Gaziantep nos últimos 4 jogos não sabe o que é vitórias. Foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos últimos 5 jogos. Para essa partida vamos estar acreditando no casa com empate.
casa com empate. No último confronto foi 2-1 para o Gaziantep. E também acredito no jogo de ambos marca probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, agora sim chegamos ao fim aí do nossos prognósticos, grandes dicas ofensivas. Lembrando, está gostando do nosso conteúdo? Deixa aquele like para estar fortalecendo e se puder, compartilha aí o nosso vídeo para o máximo de pessoa que você tiver à sua disposição. Bom, deixe nos comentários aí também se tiver sugestão de conteúdo para que podemos estar trazendo para vocês. Bons conteúdos aí de trader esportivo, como handicap asiático, como montar uma boa múltipla, como faturar mesmo perdendo por um, como faturar mesmo perdendo 2 em uma múltipla e etc. Então, comentário está à sua disposição para que eu possa estar avaliando. Maravilha? Então é isso aí, vamos para o nosso bilhete pronto. Partiu! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto, na verdade uma múltipla com 4 times selecionados. Vamos estar acreditando na vitória do Basel com empate da Suíça. Vamos estar acreditando no mais de 1.5 gol no Real Betis versus Raio Vallecano pela Copa da Espanha. E mais de 0.5 gol no jogo do Atlético Nacional versus Olímpia pela qualificação da Libertadores. E mais de 1.5 gol no jogo do Alanya versus Gaziantep da Turquia. Uma odd de 2.8, uma simulação com 100, dando retorno potenciais de 208. Esse é o nosso bilhete pronto do canal ClashBet. Então, esperamos aí green para a tropa. É isso aí, partiu tropa!